easy to play with an intensity that they are unwilling to match. Anybody touch the ball, they get knocked out today. This is where we take our respect. I'm being got to go. Unstoppable. Bem-vindos ao podcast NFL Hoje. Meu nome é Gabriel Martins e aqui comigo hoje está o José Paulo Mendes. Tudo bem, Zé? Tudo ótimo, Gabriel. E com você aí? Tô bem, tô me recuperando de uma gripe, mas vou pro sacrifício. O importante é ir pro campo e jogar. Hoje é o nosso programa de sexta-feira. A gente vai falar muito do Thursday Night Football, vitória surpreendente aí do New Orleans Saints para cima do Atlanta Falcons, o até então invicto Atlanta Falcons. E a gente tem a entrevista do Benjamin Watson, né, um dos destaques do jogo. E na segunda parte a gente vai fazer a prévia aí do resto dos jogos da semana 6, muitos jogos bons. E a gente vai ter a entrevista aí do Tom Brady, do Eli Manning e do Cam Newton, né? Vários jogos aí importantes aí, já tão cedo na temporada, mas jogos já bem importantes aí para o futuro aí da classificação para playoffs e tudo mais. Então, como a gente tem muito para falar hoje, não vamos enrolar muito não, vamos começar logo falando do Thursday Night Football. Belo jogo entre Saints e Atlanta Falcons, o Saints que veio no começo de temporada terrível e o Atlanta Falcons invicto até agora, conseguiu uma vitória importante. A defesa do Saints me impressionou bastante, porque eu acho que eles continuam sendo talvez o pior grupo da NFL, mas acho que eles jogaram com bastante energia, né? Acho que aquele bloqueio de punch logo no começo serviu bastante para energizar o time. O ataque começou bem, Drew Brees teve uma boa partida. O Benjamin Watson, né, o tight end draftado pelo pelo New England Patriots lá em 2004, teve uma boa partida. E a gente tem a entrevista dele, vamos ver o que ele falou. Very good night of the office. Number one, we got the win, which we really needed that very badly. It's been a rough season so far, but we know that every time we come, we have a chance to win. When we do things the correct way, it's amazing how well things can go. Ele brincou dizendo que foi uma boa noite no escritório, né? Que disse que em primeiro lugar, pelo fato de terem conseguido a vitória, que a temporada vem sendo muito difícil, mas eles sabem que toda vez que entram em campo possuem uma chance de vencer, e que é incrível como tudo pode dar certo quando eles fazem as coisas certas. Realmente ele teve um ótimo jogo, ele, se não me engano, ele teve 10 recepções para mais de 100 jardas e um touchdown, ninguém esperava muito isso dele. E Zé, você que cobriu esse jogo, o que mais te chamou a atenção nessa partida? Eu acho que é legal que você falou do punch, que tem uma curiosidade, que estava no estádio o Steve Gleason, que foi um safety dos Saints durante muitos anos, no início dos anos 2000, e na reabertura do Superdome depois do furacão Katrina, ele teve um bloqueio de punch que virou um touchdown, que é considerado um renascimento do New Orleans Saints. Isso também pode ser um renascimento dos Saints nessa temporada, porque se a defesa jogar igual jogou ontem, se o ataque conseguir jogar igual jogou ontem, se o Drew Brees ganhar confiança, se o ataque corrido funcionar como a equipe planejava, o Saints, é muito complicado você falar que essa equipe vá para os playoffs, mas quem sabe a gente não possa ver os Saints ali brigando por playoffs, mesmo com duas equipes tão bem nessa temporada quanto o Carolina Panthers e o Atlanta Falcons na NFC Sul. Eu acho que você mesmo matou a charada, que são muitos C, e esse time do Saints conseguiu uma vitória, acho que foi bem importante para manter assim o orgulho, né, da equipe, né, que a gente sabe que, como o Zé falou, essa história é meio que o renascimento do Saints mesmo, porque o Saints sempre foi uma franquia aí sem muito sucesso na NFL, e aquela temporada marcou a chegada do Sean Payton, marcou a chegada do Drew Brees, e depois do Katrina, e depois eles conseguiram vencer o Super Bowl 44. Então realmente foi um momento aí de mudança lá em Nova Orleans, mas eu não acho que signifique que o Saints possa fazer alguma coisa na temporada. O Drew Brees, novamente, como eu falei, teve uma boa partida, o Mark Ingram teve 2 touchdowns, o Benjamin Watson teve uma partida incrível. O que me surpreendeu foi, acho que um pouco o ataque do Atlanta Falcons não clicou tanto como vinha clicando, né? E eu acho que o Atlanta Falcons, esse histórico deles aí sem derrotas, era um pouco enganador, porque eu acho que eles passaram perto de perder alguns jogos para alguns times bem ruins, né? Então, ainda acho que é um time que vai brigar pelos playoffs, vai brigar pelo título da NFC Sul, que é uma das piores divisões da NFL, mas eu acho que tanto o Atlanta Falcons quanto o Carolina Panthers, eles tinham esse começo aí sem derrotas.
muito por conta de um calendário muito fácil. E o calendário do Carolina Panthers vai ficar difícil agora, eles vão enfrentar o Seattle Seahawks, que a gente vai falar mais pra frente. Mas o Atlanta Falcons, o calendário deles é super fácil até o final da temporada, né, Zé? Sim, concordo. E os Falcons, eles tiveram essa história. Eu lembro até ontem que ali no meio do quarto período, eu já estava começando a fazer o texto porque era muito complicado uma reação. Só que eu já cobri outros jogos do Atlanta Falcons nessa temporada e foi pelo menos acho que umas 2 ou 3 vezes que o Atlanta Falcons parecia que ele ia perder o jogo, e aí no finalzinho ou ele empatava e levava para prorrogação e ganhava na prorrogação, ou ele virava o jogo no finalzinho. Foi assim contra o Giants, que é o jogo que eu mais me lembro, e acho que semana contra os Redskins também. Esses 2 jogos eu lembro claramente que o Redskins parecia que ele ia perder, Eles e aí no começaram final eles perdendo conseguiram uma reação. Eles começaram perdendo contra os Cowboys também, né? No jogo há 3 semanas atrás, ou 2 semanas, se não me engano. Mas no segundo tempo se recuperaram, então você vê que eles passaram perto de perder várias partidas, né? Sim. E ontem eu tava ontem eu cheguei a pensar, será que eles vão fazer isso de novo? Mas acabou não dando dessa vez. O relógio acabou atrapalhando, os fumbles do Matt Ryan também. E é isso aí, os Saints conseguiram uma vitória muito importante para a moral da equipe, mas que não deve fazer a diferença para a equipe se garantir nos playoffs. Só uma coisa que eu queria falar antes da gente terminar. O Atlanta Falcons teve esse começo bom, eu tava tendo esse começo bom de temporada até agora, o ataque voando. Mas quem assistiu aos jogos do Atlanta Falcons no ano passado e assistiu agora, eu acho até que o Matt Ryan não vem jogando tão bem quanto ele jogou no ano passado. No ano passado ele jogou praticamente sozinho, né? O Julio Jones teve alguns problemas de lesão, a linha ofensiva ainda não estava tão boa como estava esse ano. E esse ano eu tô sentindo ele ainda não tá jogando no nível que a gente sabe que o Matt Ryan pode jogar. Então eu acho que ele é um dos que podem render mais. O jogo corrido tá funcionando muito bem naquele esquema do Kyle Shanahan, né? Então acho que o Matt Ryan, o torcedor do Falcons pode esperar sim mais do Matt Ryan. E ele pode render um pouco mais. O Julio Jones aí teve até um bom jogo hoje de novo, não teve touchdown ontem, mas quase recebeu para quase 100 jardas, 90 e tantas jardas. Então, ele que ainda tá não tá 100%, né? No último jogo ele claramente não estava. Esse jogo aí, acho que ele já estava um pouquinho melhor, mas mesmo assim, ainda não parece estar 100%, tem um probleminha na coxa. E agora, passando para nossa prévia aí da rodada, né? O resto da rodada da semana 6. Começar falando pelo Eagles e Giants. Antes de começar a falar do Eagles e Giants, eu queria fazer uma pergunta pro Zé, ver se ele concorda comigo, que pra mim, hoje, apesar dos times não terem, nas últimas 3, 4 temporadas, não terem tido tanto sucesso quanto outras rivalidades, eu acho que Eagles e Giants é uma das rivalidades mais acirradas da NFL, pelo menos aí nas últimas décadas. Você não concorda comigo, Zé? Concordo, é uma rivalidade assim bastante histórica e acho que todos os times da NFC East entre si é uma rivalidade muito histórica, assim como a NFC Norte, que é uma rivalidade mais antiga, mas são rivalidades ali que sempre estão quentes, porque essas franquias dificilmente elas têm baixas de muitos anos. Um ingrediente especial dessa rivalidade Eagles e Giants é que na temporada regular, os Eagles, pelo menos recentemente, eu não tenho os números aqui na minha frente, mas pelo que a gente acompanha, os Eagles acabam normalmente tendo vantagem sobre os Giants na temporada regular. Tem os 2 milagres da Meadowlands, né? O mais recente com o Deshaun Jackson, que foram derrotas bem doídas aí para a torcida do New York Giants. Só que nos playoffs os Giants têm uma vantagem incrível, né? Porque só nesses últimos aí 10 anos os Giants foram aos playoffs e ganharam o Super Bowl 2 vezes, né? Enquanto os Eagles até consegue chegar aos playoffs, mas não consegue ter o sucesso que os Giants têm. Então acho que fica aí um ingrediente aí especial para essa rivalidade. Mas é um jogo importantíssimo já, como a gente falou antes, semana 6, mas já tem jogos importantes. O Giants está 3-2 na liderança da NFC Leste, o Eagles está 2-3. E se o Eagles ganhar, empata com os Giants em tudo e leva vantagem no confronto direto. Eu acho que ficaria aí pelos critérios de desempate, mas tem muita coisa para acontecer. A liderança agora, eles empatados em tudo, não teria tanto sentido. A gente tem a entrevista do Eli Manning, ele falou sobre a expectativa para esse jogo.
Vamos ouvir o que ele teve para falar. Yeah, always a big one in the division at Philly on a Monday night. Should be a great atmosphere and a great challenge for us. So we're looking forward to that. They're a good team. They're playing good football. Their defense is doing a good job getting causing a lot of turnovers. Offense has been scoring points these last few weeks. So we gotta expect their best football and we gotta go in there and play good ball. Ele disse que é sempre bom, é sempre um jogo grande, né, Eagles e Giants, que por ser dentro da divisão e lá na Filadélfia, no Monday Night ainda aumenta ainda mais. Disse que vai ser uma ótima atmosfera. Ele disse que vai ser um grande desafio, porque se trata de um ótimo time que vem jogando bem nas últimas semanas. Isso aí eu já não tenho tanta certeza, o Eli Manning está sendo um pouco político, né? Mas disse que a defesa vem conseguindo muitos turnovers e que o ataque vem conseguindo ser efetivo. Novamente um pouco político o Eli Manning. Os Eagles vêm de uma vitória contra o Saints. Eu acho que a vitória contra o Saints, apesar de eles terem vencido agora, deixa um pouco de falsas impressões. Eu não sei se o Eagles jogou tão bem assim contra o Saints. E os Giants sofreram para vencer do 49ers. Então, por mais que os Eagles estejam vindo de uma vitória e os Giants estejam vindo aí de 3 vitórias, não sei se o momento das duas equipes é tão bom assim. Eu concordo com você. Inclusive, os Giants eles podiam estar vindo de um 5-0 e mesmo assim esse 5-0 ser enganador como era o do Atlanta Falcons. Porque eles perderam pro Dallas Cowboys no finalzinho, pro Atlanta Falcons no finalzinho e conquistaram essas 3 vitórias em sequências. Aquele jogo contra os Bills realmente foi um ponto fora da curva, o começo contra os Dallas também. Mas é assim, nenhuma das duas equipes está jogando um futebol americano de excelente nível. Mas os Giants, pelo elenco que tinha, pelas expectativas criadas, está acima do esperado. E o Philadelphia Eagles é justamente o contrário. Você esperava muito desse time e ele está abaixo do que você esperava. Eu acho que isso pode ser um fator que pese na questão de moral que você vai pro jogo, principalmente no jogo de horário nobre, que se eu não me engano é o primeiro do Philadelphia Eagles nessa temporada. O Eagles jogou o primeiro Monday Night Football contra o Atlanta Falcons lá na primeira semana, então é o segundo Monday Night deles. Eu acho que a chave desse jogo, primeiro, é o Odell Beckham. Ele saiu lesionado do jogo contra o 49ers, voltou no último drive ali, mas não estava 100%, então ele ainda é dúvida pro jogo. Acho que o lado bom para os Giants ser o jogo do Monday Night é que ele tem um dia a mais aí para tentar se recuperar, mas é difícil saber se ele vai, e é provável que não tenha ele, é possível que não tenha ele, o Ruben Randall e nem o Victor Cruz volte. Então os Giants podem ter um corpo de recebedores ali completamente dizimado para o jogo contra o Philadelphia Eagles. E pelo lado do ataque dos Eagles, os Eagles vão enfrentar aí uma das melhores defesas contra o jogo corrido. Surpreendentemente, a defesa dos Giants tem sido muito boa contra o jogo corrido e péssima contra o passe. E os Eagles têm sofrido para correr com a bola. Até no último jogo conseguiram correr um pouco melhor. Mas de novo, foi contra os Saints. Então eles vão ter um desafio para correr com a bola contra os Giants. E a defesa dos Giants, que já era ruim contra o jogo aéreo, vai estar sem o Prince Amukamara, né? Que é o corner do lado oposto ali do Dominic Rodgers-Cromartie, né? O Prince Amukamara que demorou um pouco, mas aos poucos vem se tornando um bom corner na liga. Pra mim ele é um corner de bom nível aí, corner titular. E consegue muitos turnovers. É uma perda aí bem sentida para os Giants. É um jogo complicado para o New York Giants para tentar manter a liderança. Mas o Philadelphia Eagles tem que manter a evolução que teve na última rodada. Tem que continuar crescendo. Porque eu acho que se jogar no nível que o jogo contra o Saints, eu acho que ainda faz um jogo duro contra os Giants. Mas o foco não é só a vencer os Giants, claro que é importante, mas esse time dos Eagles ainda tem muito a melhorar, porque é um dos times aí, pelo menos eu coloquei como o seed número 3, né, da NFC. Então é um time que tinha expectativas muito altas, que passam de vencer simplesmente o rival de divisão. Os Eagles eram um time que muita gente esperava que fosse longe nos playoffs. Bem, meu palpite para esse jogo, eu acho que, por ser em casa, eu acho que o Philadelphia Eagles vence. Discordo, eu acho que dá New York Giants. Bem, vamos ver aí na segunda-feira, a gente vai ver quem acertou e vamos passar para um jogo. Olha, eu confesso que quando eu estava vendo a rodada,
eu fiquei até um pouco desanimado desse jogo ser agora, porque tinha tudo para ser um baita jogo, o Indianapolis Colts e New England Patriots, após o atropelo do Patriots lá na final da AFC, depois toda a polêmica do Deflategate. Zé, esse jogo vai ser no Lucas Oil Stadium ou no Gillette Stadium? Lucas Oil Stadium. Então, tinha tudo para ser um jogo espetacular, e o Colts começa desse jeito a temporada, mal, jogando melhor com o Matt Hasselbeck do que o Andrew Luck que vai voltar. Então eu fiquei um pouco decepcionado. De repente, se esse jogo fosse um pouco mais pra frente, os Colts teriam mais um tempo maior aí para se recuperarem. A gente tem a entrevista do Tom Brady, vamos ouvir o que ele disse. I'm always pretty motivated, so it'll be an exciting game. They got a good team. They've won 3 straight. They've made some changes this offseason. So they're a very confident team. So it's going to take a great effort to beat them. Ele disse que está sempre bem motivado, que não só para esse jogo, que vai ser um bom jogo. Ele disse que sabe que os Colts têm um bom time, que vem de 3 vitórias seguidas. Ele citou as mudanças que eles fizeram na off-season e que se trata de um time bem confiante e que vai ser necessário bastante esforço para vencê-los. Zé, esse time do Colts tem alguma chance contra o New England Patriots? Eu acho muito difícil, principalmente porque os Colts eles perderam peças importantes no backup de running backs. Agora eu não me recordo agora os nomes completos dos jogadores, mas são jogadores novos que estão surgindo. E o Gore ele já não é um jogador tão novo, ele precisa de gente ali para fazer a rotação. E sim, assinou. Provavelmente ele já vai estrear no domingo e ele é um jogador que pode fazer uma diferença muito grande. Eu ia comentar dele depois, porque se você for ver a temporada dos Colts há um ano atrás, o Ahmad Bradshaw, quando ele se machuca, é um ponto que muda a forma como o ataque dos Colts jogam. E ele saindo, os Colts acabam perdendo uma opção de passe curto que era muito importante para o Andrew Luck, e aí eles acabam deixando esse ataque muito mais vertical, lançando em profundidade para o T.Y. Hilton, lançando depois de um tempo com o desenvolvimento do Donta Moncrief, a equipe começou a lançar mais para ele em profundidade e parou até mesmo de lançar passes mais curtos, tanto para o Cobb Fleener quanto para o Dwayne Allen. Foi um ponto que acabou enfraquecendo os Colts ao longo da temporada, mas com a volta do Ahmad Bradshaw, ele ganha um ponto muito bom e se confirmar que ele realmente vai entrar nesse jogo, que é o que tudo indica, ele vai ser um jogador para ajudar muito essa equipe do Indianapolis Colts, também como um jogador que vai fazer a rotação com o Frank Gore. Ele que teve, como o Zé falou, ele teve boas temporadas ali com os Colts. Eu acho que a chave também, acho que a única chance dos Colts vencerem, o Zé reclamou um pouco do jogo vertical, mas eu acho que tem que ser esse jogo vertical, né? A gente conhece como o Bill Belichick trabalha, né? Ele vai tentar tirar o T.Y. Hilton. O próprio T.Y. Hilton falou que sabe que o New England Patriots vai tentar fazer uma marcação para tirar ele do jogo. Não tirar ele do jogo lesionado, mas anular nele. E vai sobrar espaço pro Moncrief, vai sobrar espaço pro Andre Johnson. E eu acho que o ponto mais vulnerável dessa defesa dos Patriots é justamente a secundária. Então, eu acho que o Andrew Luck vai atacar sim a secundária, vai tentar passes longos. E é importante também você manter o jogo equilibrado, né? O Frank Gore, por mais que ele seja um veterano, quando ele tem a oportunidade de correr com a bola, ele vem indo bem. Então acho que os Colts têm que continuar correndo com a bola. Vai ser difícil porque aos poucos o front seven do New England Patriots está se solidificando e fez um ótimo jogo contra o Dallas Cowboys. Então eu espero novamente contra os Colts não irem bem de novo, mas eu acho que se os Colts abandonarem o jogo corrido, como já fizeram várias vezes, é claro que esse é um baita clichê, não, tem que correr com a bola, não pode ser um jogo unidimensional, mas é verdade, se os Colts começarem a passar, só passar, o Bill Belichick ele vai começar a mudar a defesa dele, né? E já espero ver o Devin McCourty ali mais do lado do T.Y. Hilton, tirando o passe longo. Então é um jogo bem complicado para os Colts. Eu tenho alguma dificuldade. Eu tento pensar ali
alguma forma que os Colts possam equilibrar esse jogo, mas acho bem complicado. E do lado da defesa, a defesa dos Colts, que não tem sido tão ruim quanto no passado, mas os Colts não tem um linebacker que seja capaz de marcar o Rob Gronkowski, e eles não têm a peça da secundária para tirar um cornerback da secundária que seja e que tenha o tamanho para marcar o Gronk, né? Então acho que, assim como 99% da NFL, eu acho difícil os Colts ter alguma resposta aí para tentar marcar o Gronkowski. Eu vi muito analista falando de fazer o que há alguns anos o Patriots fez numa partida contra a Atlanta Falcons para marcar o Tony Gonzalez, que é botar 2 jogadores logo na linha de scrimmage para impedir que o Gronk faça a rota. Eu não sei se essa estratégia daria certo, mas para uma equipe que tem sofrido tanto contra o New England Patriots, e o Gronkowski, ele não tem sido o jogador que tem causado mais problemas para o Indianapolis Colts contra o New England Patriots. Sempre tem sido um running back. Só que, pela primeira vez, desde que o Andrew Luck virou quarterback titular do Indianapolis Colts, os Colts têm uma linha defensiva que consegue ir bem contra o jogo corrido. Então acho que pode ser a primeira vez que o Gronkowski pode realmente causar estragos nessa defesa do Indianapolis Colts, como níveis que a gente não viu antes. Eu lembro desse jogo contra o do Patriots contra o Atlanta Falcons. Eu lembro também de um jogo do Patriots contra o Saints que eles botaram o Aqib Talib para marcar o Jimmy Graham, e foi até bem sucedido. Só que eu acho que mesmo que o Colts colocasse o Vontae Davis no Rob Gronkowski, o Vontae Davis primeiro não é tão grande quanto o Aqib Talib, né? Então já seria bem difícil. E eu acho que os Patriots simplesmente adaptariam e jogariam pro Julian Edelman e o Dion Lewis. Eu acho que vai ser mais um jogo que os Patriots não vão correr muito com a bola, mas vão usar o Dion Lewis muito no jogo corrido, no jogo aéreo, porque, como eu falei, o corpo de linebackers do Indianapolis Colts não tem um linebacker que seja excepcional na cobertura, e vai ser um jogo bem complicado pros Colts. Eu acho que os Patriots vencem com facilidade. Qual é o seu palpite, Zé? New England Patriots, mais um vareio para história do Indianapolis Colts contra Tom Brady. Bem, passando para outro jogo importante aí na rodada, o Seattle Seahawks vai receber o Carolina Panthers. Uma reedição aí do jogo do Divisional Round, né, da última temporada, né? O Carolina Panthers venceu o Arizona Cardinals na primeira rodada e depois enfrentou o Seattle Seahawks. Foi até um jogo complicado, né? O Seattle Seahawks, o jogo estava equilibrado até aquele punch, field goal bloqueado do Cam Newton, do Cam Chancellor, né? E a gente tem a entrevista do Cam Newton. Vamos ver o que ele falou sobre esse espírito aí de revanche. Different season, different team. They're a different team. We're a different team. Just going over and making sure we focus on the things that we go over in practice and working to win a football game. Not dwelling on the past, because that's not going to teach us anything besides living in the moment and making each play count. Ele falou que não tem espírito de revanche. Ele falou que o Seahawks é um time diferente, o Panthers é um time diferente. Então não adianta ficar pensando no passado, lembrando da derrota dos playoffs da última temporada. Eles têm que viver no momento, e quando entrarem em campo eles têm que fazer todas as jogadas contarem. E tem mesmo, e eu acho que pode ser um jogo que pode mudar até o Cam Newton de patamar, porque ele vem carregando sozinho esse ataque do Carolina Panthers. O principal recebedor dele tem sido o Ted Ginn Jr., que é um cara que só se destaca na carreira, só se destacou na carreira sendo um retornador, né, um bom retornador até. Mas se ele consegue ganhar esse jogo em Seattle, com a linha ofensiva do jeito que é do Carolina Panthers, com o grupo de recebedores do jeito que é, com um jogo corrido completamente ineficaz contra a grande defesa do Seahawks, eu acho que a gente tem que começar a ver o Cam Newton como um quarterback de elite. Concordo plenamente com você. O Cam Newton ele tá indo muito bem, e eu acho que um jogador que pode ser fundamental para ganhar esse jogo é o Greg Olsen, que ele tá muito bem nessa temporada. Ele não tem repetido o de outras temporadas, mas o Jonathan Stewart, ele tá conseguindo correr bem com a bola, e o Greg Olsen, se você for ver, ele tá bloqueando bem. É um jogador que ele pode ser tanto decisivo como um cara bloqueando para corridas
Para os corredores do Saints, se eu não me engano, o Jonathan Stewart ele é uma dúvida para esse jogo. E ele também pode ser decisivo recebendo a bola. Pelo lado do Seahawks, a volta do Lynch pode ser fundamental para vencer esse jogo, porque a defesa do Carolina Panthers está muito bem. E é um jogo que eu acho que vai ser aquele jogo de defesas. E vai ser o jogo para a gente ver o Russell Wilson e o Cam Newton correndo com a bola, fugindo de sacks. Vai ser um jogo muito interessante. Eu acho que talvez seja o jogo mais interessante da rodada. Se volta o Marshawn Lynch, né, que é uma boa notícia para os Seattle Seahawks, pelo lado dos Panthers volta o Luke Kuechly, né, que perdeu as últimas rodadas aí por uma concussão. Então acho que talvez até os dois se anulem um pouco, né. Mas é um jogo bem complicado pro Seahawks, não acho que é um jogo fácil não. Apesar do Seahawks não ter jogado tão mal contra o Cincinnati Bengals, mas continua com problemas no ataque. E a defesa do Panthers é ótima. A gente sabe os problemas aí da linha ofensiva do Seahawks e não vai ser nada mais fácil jogar contra a linha defensiva do Carolina Panthers, que também é muito boa. Meu palpite para esse jogo, acho que eu vou arriscar. Eu acho que o Panthers vai conseguir sair com a vitória lá em Seattle. O que você acha, Zé? Eu concordo com você, por incrível que pareça. Mas é um baita risco que a gente está correndo aqui. Com certeza o torcedor do Seahawks vai reclamar. Só lembrando um negócio que eu ia falar no final, mas é um bom momento para falar. Quando a gente faz nossos programas de palpite, você deixa seus palpites também lá nos comentários do YouTube, nos comentários do SoundCloud, lá no Facebook. E vamos ver aí quem que vai acertar mais, vocês ou a gente. Provavelmente vocês. Agora vamos falar dos outros jogos da rodada, né? Lembrando que agora o Zé fala de um jogo, eu falo de outro. E vamos tentar não estourar muito tempo aí para não testar a paciência dos nossos ouvintes. Ninguém aguenta escutar um podcast aí de mais de 1 hora. Zé, Arizona Cardinals e Pittsburgh Steelers, Bruce Arians jogando contra sua ex-equipe. Um bom jogo, um jogo interessante. O Arizona Cardinals tem vindo muito bem na temporada. Acabou sendo surpreendido pelo St. Louis Rams há uma semana atrás. Mas é aquele jogo. Se o Big Ben jogar, é um jogo. Se ele não jogar, é um jogo completamente diferente. Os Steelers, eles estão com ataque bem explosivo, mesmo sem o Big Ben, por causa do Le'Veon Bell e do Antonio Brown, que são dois jogadores assim sensacionais, que com o Big Ben podem sim derrotar o Arizona Cardinals. Mas é o seguinte, se o Big Ben não jogar, o Carson Palmer está muito bem, os Johnsons, running backs dos Cardinals, também estão muito bem, e Larry Fitzgerald encontrou a fonte da juventude jogando demais. Ele pode ser um perigo para essa defesa dos Steelers, que não é tão boa, não está tão bem. E é o seguinte, eu acho que a gente tem que ponderar para fazer o palpite desse jogo. Se Big Ben jogar, Pittsburgh Steelers. Se Big Ben não jogar, Arizona Cardinals. Eu acho que com ou sem Big Ben, o Arizona Cardinals vence, porque é um time bem mais completo que os Steelers. Bem, Green Bay Packers e San Diego Chargers. Os Chargers vêm de uma derrota decepcionante aí para o Pittsburgh Steelers. Os Packers não jogaram tão bem na última semana quanto no começo da temporada, então acho que esse é um jogo de repente que os Packers vão se reencontrar. E a defesa dos Packers vem jogando muito bem. O ataque sendo espetacular a gente até deixa um pouco de lado, mas pra mim o Clay Matthews é um dos candidatos a Defensive Player of the Year e é um cara que você não vê nos números, né? Você tem que ver o jogo pra entender o impacto que ele tem, ele jogando de inside linebacker, de outside linebacker, indo cobrir tight end, parando o jogo corrido, então ele vem tendo uma temporada bem espetacular. Ele lembra um pouco até o Troy Polamalu, né? Não no estilo, não na posição, porque um é linebacker e o outro era safety. Mas é que ele tá em todo lugar do campo, o Clay Matthews ele se alinha, né? Então vem tendo uma temporada espetacular. A gente sabe que a linha ofensiva do San Diego Chargers vem sendo uma tragédia até agora, então acho que o Green Bay Packers passa com facilidade pelo Chargers. Zé, seu palpite e começa a falar logo do Cincinnati Bengals e Buffalo Bills. Para mim, um atropelo dos Packers, ainda mais que é no Lambeau Field. E vamos falar agora de Cincinnati Bengals e Buffalo Bills em Buffalo. O Cincinnati Bengals muito bem na temporada, a defesa funcionando muito bem. As duas defesas são muito boas.
o Cincinnati Bengals com o Carlos Dunlap, o Geno Atkins fazendo essa linha jogar muito bem. E a linha defensiva do Buffalo Bills, que não tem o que comentar, uma das melhores da NFL, assim, no papel. Se não tá tendo a temporada que a gente esperava de melhor linha defensiva da NFL, tá indo bem do mesmo jeito. E quarterbacks que estão surpreendendo nessa temporada, tanto Tyrod Taylor quanto Andy Dalton. Tyrod Taylor é dúvida, mas se jogar vai fazer uma diferença impactante no Buffalo Bills, que ainda conta com a volta quase que certa do LeSean McCoy. E do outro lado, Giovanni Bernard e Jeremy Hill, que é talvez o melhor backfield da NFL, melhor dupla de running backs assim. E um jogo aéreo que tem o AJ Green, o Tyler Eifert, o Mohamed Sanu e o Marvin Jones, todos muito bem. É um jogo muito equilibrado, mas eu acho que fica com o Cincinnati Bengals, porque essa equipe está muito completa, está cheia de confiança. E o Buffalo Bills está uma equipe irregular nesse começo de temporada. Eu acho que dá Bengals pela confiança e pela profundidade desse grupo. Agora passando para o Washington Redskins e New York Jets. O Redskins que vem sendo uma das surpresas da temporada, né? Todo mundo esperava aí, inclusive eu, que fosse um dos piores times da NFL. Mas é um time até bem completo, né? O ataque sofre com os turnovers do Kirk Cousins, mas consegue mover a bola. A defesa vai muito bem ali na linha de scrimmage, até os times especiais têm ido bem. E os Jets agora, depois da semana de folga deles, né? Vem jogando bem. Eu acho que agora vão ter de volta o Sheldon Richardson, né? Então essa linha defensiva tem tudo para ser ainda melhor. A conexão aí, Ryan Fitzpatrick e Brandon Marshall vem funcionando muito bem. E eu acho que os Jets vencem esse jogo e continuam aí como um dos favoritos a conquistar uma vaga no Wild Card, porque vencer a AFC Leste vai ser o New England Patriots, ninguém tem dúvida disso. Zé, Cleveland Browns e Denver Broncos. Um jogo interessante, principalmente se você olhar os números. Porque quem pensava no ataque do Denver Broncos há um ano atrás, com Peyton Manning e CJ Anderson, pelo que eles fizeram, Peyton Manning pela história e CJ Anderson pela temporada passada, nunca ia esperar que o Cleveland Browns, com Josh McCown, ia ter mais jardas aéreas que o Denver Broncos e mais jardas corridas que o Denver Broncos. O CJ Anderson está muito mal. Ele está com 139 jardas na temporada, em 54 carregadas, está com média de 2,6 jardas por carregada. E o Peyton Manning, eu acho que ele tem que fazer o jogo de segurança dele, que é não forçar muito o passe, porque o erro mental ele não vai cometer, mas o erro físico ele está cometendo cada vez mais, apesar de tudo. Só que é o seguinte, o Josh McCown ele não é um quarterback para ser titular na NFL, e ele vai jogar contra uma defesa que, como ele mesmo disse, é talvez a melhor defesa que eu já vi na minha vida. Então, é muito complicado para o Cleveland Browns ganhar esse jogo, mesmo em Cleveland. A defesa dos Broncos deve mais uma vez fazer a diferença, e o ataque vai ali garantir os pontos. 17 pontos deve ser o suficiente para os Broncos ganharem esse jogo, e eu não duvido que eles consigam. Até que a defesa sozinha consiga 17 pontos contra um Cleveland Browns que comete muitos que tem um quarterback que tem a tendência a cometer muitos turnovers. Então, Denver Broncos deve ganhar esse jogo sem maiores dificuldades. Kansas City Chiefs e Minnesota Vikings. O Chiefs aí lidando com a vida após Jamal Charles. Vai ser uma vida bem complicada, já estava sendo. O Kansas City Chiefs já era um dos piores times da NFL aí com o Jamal Charles. Agora sem ele não vejo nenhuma chance para esse time fazer qualquer coisa. E o que era para ser um duelo aí entre Adrian Peterson e Jamal Charles ficou um pouco chato, né? Ficou sem o Jamal Charles. O Vikings que acho que folgou na última rodada, né? Acho que folgou sim. Folgou. E vem indo bem, né? O ataque foi engrenando com o Adrian Peterson. Adrian Peterson já tá ali no topo, ali entre os running backs com mais jardas. O Teddy Bridgewater pode render mais do que vem rendendo, mas continua mostrando sinais que vai ser um quarterback aí, é o quarterback do futuro do Minnesota Vikings. E a defesa vai ter aí o trabalho, tem que
anular esse ataque dos Chiefs, né? Como a gente falou, sem o Jamal Charles. Eu acho que a defesa do Vikings tem tudo para dominar esse jogo. E acho que o Vikings sai com uma vitória aí tranquila para cima dos Chiefs. Zé, Tennessee Titans e Miami Dolphins. Um jogo interessante, vai ser mais uma atuação do Marcus Mariota contra uma linha que, em teoria, deveria ser uma das melhores da NFL, que é o que a gente não está vendo isso ser correspondido em campo. O Sul, ele tá até jogando razoavelmente bem, mas ele tá praticamente jogando bem sozinho e não tá no melhor dele. O ataque também não tem ido bem, principalmente o jogo corrido. O Ryan Tannehill tem jogado bem, mas o resto do time não tem acompanhado o nível dele. E é interessante ver como essa equipe vai jogar sem ter o Joe Philbin comandando eles, que pra mim vai ser um alívio para os jogadores. E até para os torcedores do Dolphins, que há anos não aguentam mais o Joe Philbin. Foi até um erro, acho que, da diretoria dos Dolphins ter mandado ele só agora, mas isso não entra em questão agora. E ver como vai funcionar esse Tennessee Titans. É um jogo bastante interessante, porque vão ser duas equipes que vão se testar, porque a essa altura do campeonato parece que nenhuma das duas equipes vai ter chance de playoffs. E é isso aí, vamos ver como o Mariota... É um jogo interessante se você quiser ver como o Mariota vai jogar, mas é aquele jogo da rodada que não tá valendo nada. Parece que já é o jogo que as equipes estão cumprindo tabela na sexta semana. Detroit Lions e Chicago Bears agora, que acho que se Detroit Lions não vencer o Chicago Bears, não vai vencer mais nenhum time na temporada. Apesar dos Bears virem aí de 2 vitórias até, né, contra os Raiders e contra os Chiefs. Mas acho que o Detroit Lions tem que vencer, senão é hora de colocar o Matthew Stafford no banco de vez, né, não só durante o jogo, mas de vez, e se livrar do Jim Caldwell, porque... E engraçado que o Matthew Stafford, ele vai ver nesse jogo aí o que talvez seja o futuro dele, que é o Jay Cutler. E cada vez mais o Matthew Stafford fica parecido com o Jay Cutler, né? Um quarterback que toma decisões ruins, que comete muitos turnovers e que era considerado muito promissor. Os dois eram considerados muito promissores, mas acabaram que... O Matthew Stafford ainda tem condições de virar a carreira, mas o Jay Cutler já chegou num ponto que eu acho que é difícil ele voltar a ser um grande quarterback. Então acho que o Detroit Lions tem que vencer de qualquer jeito esse jogo, não importa, pode vencer feio, pode vencer por 10-7 ou 9-3, mas tem que vencer. O Calvin Johnson, que normalmente tem bons jogos contra o Chicago Bears, tem que voltar a jogar bem, ele que parece que a idade está pesando um pouco. Claro que o estado do ataque do Detroit Lions é complicado, mas ele não parece ter mais a velocidade de antes, né? E a gente sabe que um jogador do tamanho dele, né, físico, a perda de velocidade é um pouco dramática, até é toda de uma vez, assim, de uma hora para outra ele já não consegue mais fazer aquelas jogadas depois da recepção, mas eu acho que ainda pode ser um grande recebedor na NFL, na red zone, um possession receiver, né, que é aquele recebedor que faz a recepção e termina a jogada, porque por causa do tamanho dele ele consegue pular e pegar a bola acima de qualquer defensive back. Então acho que é isso, o Detroit Lions tem que vencer de qualquer jeito o Chicago Bears e eu acho que eles vão conseguir a primeira vitória na temporada. Zé, seu último jogo, reedição do Super Bowl 45? Não, 47, pô, eu fico pensando às vezes, o primeiro jogo que eu assisti foi o Super Bowl 43, já tem um monte de Super Bowl aí que eu assisti, como o tempo passa rápido. Enfim, foi um grande Super Bowl, mas acho que o jogo de hoje, o jogo de domingo, não promete muito, né? Uma curiosidade, os dois principais wide receivers do San Francisco 49ers hoje eram os dois principais wide receivers daquele Baltimore Ravens. Anquan Boldin e Torrey Smith. Eu tava acabando de ver isso aqui. Mas é um jogo assim, deve dar Baltimore Ravens, porque o Steve Smith está de volta, o Justin Forsett está jogando bem, o Joe Flacco não está jogando tão bem, mas do outro lado o 49ers não está nem um pouco bem. O Colin Kaepernick está muito mal na temporada, ele não está conseguindo conectar com os wide receivers. O Vernon Davis
não é nem sombra daquele jogador que a gente via há 2, 3 temporadas atrás. E esse ataque está sendo guiado basicamente pelo Carlos Hyde. O Colin Kaepernick, para você ter uma ideia de como ele está nessa temporada, ele tem mais jardas corridas que passadas. E do outro lado você tem um Baltimore Ravens que não está indo tão bem assim, mas conquistou uma vitória contra os Steelers que deu uma motivação. Aí ele vai e perde para o Cleveland Browns em casa. Você vê essa equipe muito irregular. Eu não sei se eles vão jogar como eles jogaram. Eu não sei se essa equipe vai conseguir jogar o que ela promete. Porque durante anos a gente viu o Baltimore Ravens perder jogadores e continuar jogando bem. Perde jogador, joga bem. Perde jogador, joga bem. E essa temporada a gente já tinha visto isso acontecer tantas vezes que a gente já esperava que o Baltimore Ravens ia continuar jogando bem, apesar dos jogadores perdidos. E aí de repente você vê essa equipe não ir bem. É um jogo assim que não vai ser um jogo tão bonito, mas pode ser um jogo interessante, pode ser aquele jogo que seja muito disputado pela irregularidade do Baltimore Ravens e pela falta de qualidade do San Francisco 49ers. Agora, para terminar, Houston Texans e Jacksonville Jaguars, um jogo que pode ter implicações bem grandes em quem vai ter a primeira escolha geral do draft. O Houston Texans, uma verdadeira confusão, né? Uma tragédia até, porque esse time tem vários jogadores de talento, Arian Foster, o DeAndre Hopkins, o J.J. Watt, a Devin Clowney, e vem cedo, quase até os americanos eles usam uma expressão interessante que eles falam que esse time é refém do quarterback, e a situação de quarterback do Houston Texans é a pior da NFL, né, com o Brian Hoyer e o Ryan Mallett. O Brian Hoyer vai jogar agora, mas é assim, o Brian Hoyer ele entra no jogo bem, mas quando começa jogando é outra história e a gente já sabe muito bem como termina essa história. Nenhum dos dois serão a resposta para o Houston Texans, que continua sofrendo. E vai enfrentar o Jacksonville Jaguars aí, que vem de uma derrota decepcionante contra o Tampa Bay Buccaneers. Mas pelo menos o Blake Bortles vem mostrando aí sinais que pode ser o quarterback do futuro, vem jogando muito bem. Então eu acho que por causa disso, eu acho que o Jacksonville Jaguars vence esse jogo e o Houston Texans aí se afunda ainda mais na crise. Bem, esse foi o nosso episódio prévio da rodada de domingo e de segunda. Esteve comigo hoje o José Paulo Mendes. Zé, você quer falar mais alguma coisa antes da gente terminar? Mandar um abraço e não corneta muita gente pelo jogo do Seahawks, por favor. Não, podem cornetar sim que a gente aguenta, principalmente o Zé, cornetem bastante ele. E deixe comentário pra gente lá no YouTube, falando o que vocês acharam do nosso podcast. Deixe comentário lá no SoundCloud, pode deixar também no Facebook. A gente quer saber a opinião de vocês, se vocês estão gostando do podcast. A gente que cresceu tanto o número aí de ouvintes que é impressionante. Nós já estamos aí como o podcast de futebol americano mais baixado no Brasil. A gente começou esse podcast em junho, julho. Então já tem uns 3, 4 meses aí de podcast. Mas enfim, meu nome é Gabriel Martins, você esteve comigo e com José Paulo Mendes. Na segunda-feira a gente volta para falar de tudo que rolou na rodada de domingo. Até lá, tchau.